O que eu vou pregar? Vamos lá. Abra comigo lá, 2 Timóteo, capítulo 1. E faz 2 semanas que não prega, igreja. Isso é ruim. Porque eu vou querer pregar umas 4 horas. Estou brincando. Vai ser bem rapidinho. Não vai doer, você vai ver. Mas eu queria continuar a mensagem que já faz alguns domingos que eu estou trazendo. Revivando o dom de Deus em nós, 6. O retorno do retorno, do retorno, do retorno, do retorno, do retorno, do retorno. Vai lá comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, amém? Quem tem sido abençoado, diz amém. Glória a Deus. Igreja, a Bíblia é muito rica, ela tem muita coisa para a gente poder arrancar dela e para ela nos guiar. Toda vez que eu olho alguns textos na Bíblia, eu percebo que existe algo a mais que Deus precisa alinhar sobre a nossa vida. E eu fiquei muito feliz porque a gente teve aqui a pastora Cida, né? Foi? A pastora Cida abençoou no domingo, né? Ela deu uma palavra profética, foi show de bola. Depois veio a pastora profeta Gisela. Quem gostou da pastora Gisela, diz amém? Trouxe uma palavra dos céus, igreja. Meu Deus do céu. Coisa boa demais da conta, amém? E ela falou, amém, sobre adoração, sobre oferta. Ela falou sobre a unção de antecipação, né? Foi tremendo, foi maravilhoso. Mas eu queria continuar algo assim, que eu quero rapidamente liberar algo no mundo espiritual, para a gente poder essa semana você sair daqui aleluiado, em nome de Jesus, amém? 2 Timóteo capítulo 1, a Bíblia diz assim: por essa razão, lembro-te que despertes, reavives o dom de Deus em vós, Timóteo, que existe, que habita em ti, mediante a imposição de mãos. Lembra que nós temos falado, Timóteo tinha recepcionado esse dom, a igreja, amém? Pela imposição de mãos, era o carismatar. Deus tinha liberado, usado a vida de Paulo para liberar algo sobre Timóteo, amém? E o que aconteceu? A Bíblia diz assim: porque Deus não nos deu, Hebraico, não nos deu. A palavra mais certa seria: Deus não nos criou com isso, igreja. Ele não nos deu, você não foi criado com isso. Você aprendeu isso de alguma maneira. Algo aconteceu sobre a sua vida e você aprendeu isso. Desde o quê? Espírito de covardia, timidez e de medo. Repetindo: covardia, timidez e de medo. Mas ele diz assim: você foi criado. Foi algo que, depois que você se batizou, você recepcionou esse kit espiritual na tua vida. Um espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação, esse espírito de equilíbrio. Versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, dele prisioneiro. Pelo contrário, Paulo ele fala para o seu filho espiritual: Timóteo, participa comigo, cara. Não seja somente um espectador desse evangelho. Participa comigo dos sofrimentos do evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Repete comigo: eu fui chamado para uma santa vocação. Não por causa das nossas obras, mas devido ao seu próprio propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade, pelo Evangelho do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Amém? Igreja, Paulo está falando sobre algo que todos nós recebemos quando nós descemos as águas. A Bíblia diz assim: que você desce as águas, o Espírito Santo ele vem, ele ativa o meu espírito, igreja, amém? E coloca um depósito na minha vida e na sua vida, que é o dom de poder, o dom do amor e esse dom de moderação, moderação, equilíbrio, amém? A palavra espírito aqui, espírito de poder, espírito, né, ele está dizendo, é pneuma, que é uma simbologia aquilo que capacita a fazer o que o dom ele precisa fazer na minha vida e na sua vida. Pneuma é como, eu tenho falado, é como se fosse um sopro de Deus, como ele assoprasse uma fogueira para incendiar novamente, amém? E ele diz assim que, ele falou: Timóteo, é o seguinte, você recebeu esse dom. Você recebeu, o dom que eu te dei foi esse. Eu não te dei esse que você está sobre a sua vida, o que você está passando, essa covardia, essa timidez. Você não foi criado com isso. O que eu dei foi dessa forma, amém? E daí o que acontece, igreja? Só que esse dom, ele pode ser transformado em um carvão apagado ou num fogo incandescente. Do dia a dia,
da maneira como você caminha. Ele pode transformar você numa labareda viva do Espírito Santo de Deus. Ou Ele pode abafar a igreja, Ele apagar. E de repente, quando você perceber, você já não sabe mais o que você tem. Se você não tem. E você começa a perceber que existem outras coisas que estão te enchendo, está dentro da sua vida. Você percebe que não existe mais aquilo que existia um dia sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele apagou esse dom na minha vida, amém, na sua vida. E é interessante, igreja, amém? Por que esse dom se apaga? Eu falei nesses dias, sem ministrar direto. O dom ele se apaga, porque existe o dom que eu quero e o dom que Deus dá. Existe, igreja, aquilo que Deus me dá para um propósito, e existe aquilo que eu desejo. E aí, há um conflito, igreja, de querer, de desejo e de vontades. E isso é muito forte na minha vida e na sua vida. Eu vejo muito assim, igreja, com relação da permanência de você na cruz. Por quê? A Bíblia diz assim: eu já estou crucificado, já não vivo eu, Cristo vive em mim. A Bíblia diz: faça morrer a vossa natureza pecaminosa. Igreja, a Bíblia diz que é uma apropriação da cruz. Quando vou para a cruz, igreja, eu preciso estar crucificado como um sacrifício vivo, amém, perante o Senhor. Mas algumas coisas ocorrem na minha vida que faz eu descer dessa cruz, amém? Por quê? Porque cruz é simbologia onde todos os meus desejos pessoais estão cravados na cruz. Cruz é simbologia que todo o meu eu, o meu ego, as minhas vontades estão cravadas nessa cruz. Se você não entender isso de maneira espiritual, o que acontece? Quando você vai fazer algum desejo seu que não é da vontade do Senhor, você desce da cruz. E quando você desce da cruz, o diabo te toca, porque é a única forma que ele tem legalidade sobre a sua vida. Então, o que acontece? O teu desejo, a tua vontade, precisa estar alinhada com as vontades do Senhor, para que você possa permanecer na cruz, e que você possa permanecer com o dom que Ele depositou na sua vida, Ele continue pegando fogo, aceso, incandescente sobre a sua vida, para que se cumpra todo o propósito que Deus tem a fazer em mim e em você. Amém, igreja? Você consegue entender isso? Amém? Eu falei lá até, nós estávamos ministrando sobre cruz. Nós temos um problema muito sério, porque a cruz é mais ou menos assim. A Bíblia diz assim, que eu sou um sacrifício vivo. Paulo fala muito sobre isso. Só que eu preciso me apresentar como um sacrifício vivo. E quer dizer o quê? Que é uma atitude, igreja. Tem que ser minha, a partir de mim. E eu, quando me apresento como um sacrifício, eu deito, igreja, sobre aquele altar, amém? E eu falo: eis-me aqui, Senhor, faz o que tu queres de mim. Da maneira, quando eu me apresento, igreja, amém? Eu preciso morrer nesse sacrifício. Então, se é uma apresentação, quer dizer, igreja, Jesus ele falou assim: se você quiser, ele falou assim: me segue, carrega a tua cruz e me segue. Se eu sigo Jesus carregando a minha cruz, Jesus com a cruz, eu vou para morrer, igreja, para os meus desejos. Só que é uma autocrucificação, autocrucificação. É mais ou menos assim, igreja. Você está aqui, amém? Então você pega como um martelo, um cutelo, você bate aqui, você bate aqui. Mas aqui você não consegue se auto-sacrificar, se crucificar. Quem que crucifica você? Aqui, desse lado. Olha para o teu irmão e diga assim: é você. Vira para o outro lado: é você. E é aqui que eu desço da cruz. Por quê? Porque quando alguma pessoa vem, me crucifica, eu estou lá. Amém? Ai, lavado, remido no sangue do Cordeiro. E é gostoso demais, igreja. Quando a gente é novo convertido, quando a gente, amém, recebe algo de Deus, daqui a pouco chega, que Deus usa a vida dele para provar a minha fé e a vossa fé. Amém? Ele chega lá e faz algo para você. Você já saiu da cruz. Você reagiu, saiu da cruz. Amém? Veio uma crítica, você saiu da cruz. E quando você sai da cruz, igreja, automaticamente, por causa do seu desejo, do seu eu, do seu ego, automaticamente o diabo vem e ele tem legalidade para te tocar. Quem está me entendendo essa noite diz amém. E é mais ou menos assim. Igreja, os dons que nós queremos, eles são coisas que eu quero. Eu quero um dom para fazer o que eu quero. Mas Deus disse assim, que a única maneira desse fogo, de ficar desperto, aceso, esse dom do amor,
do poder e do equilíbrio sobre a sua vida é que se você almejasse, desejasse e recebesse aquilo que Ele queria depositar na sua vida, para fazer o cumprimento do seu propósito, e não do seu propósito, não do meu propósito. Porque a Bíblia diz que muitos são, amém, os planos do coração do homem. Nós estamos cheios de planos, igreja, cheios de coisas, vem, e a humanidade dita, a sociedade diz para mim, só que o que vai prevalecer é o propósito de Deus. Ele frustra os teus sonhos, frustra os teus planos, porque, igreja, Ele só vai depositar aquilo que é dele na minha vida, na sua vida, se tiver propósito, se for para o seu propósito. É por isso que você precisa alinhar o seu desejo. Amém? Essa noite é uma noite de acender novamente uma chama no coração de algumas pessoas, amém? Mas você precisa desejar, você almeja aquilo que Ele te criou antes da fundação do mundo. Ele falou: eu te criei, eu te formei para um desígnio, um propósito bem específico. Você quer isso para a sua vida? Você precisa lançar fora os seus desejos, todos os teus sonhos, porque se você não lançar, Ele vai frustrar, e nunca vai se cumprir aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Mas hoje eu quero falar sobre esse dom bem específico. Repare comigo: dom do equilíbrio. De novo, moderação. De novo, equilíbrio, moderação. Igreja, ele está atrelado às emoções. O dom do equilíbrio, o dom da moderação, é algo que Deus deposita na minha vida e na sua vida, e ele precisa estar aceso. Porque ter um equilíbrio emocional para viver no tempo que se chama hoje, ele é imprescindível, igreja. É algo totalmente espiritual. Por quê? Vou dar um exemplo claro para você. Quando a Bíblia diz para você amar o vosso inimigo, você tem vontade de o fazer como a Bíblia fala? Mas se você tiver um equilíbrio interior, algo do Espírito sobre a sua vida, amém? É algo tão forte, de tal maneira, que você consegue dar os passos com o que a Bíblia ela diz. É interessante que ser moderado, nesse dom do equilíbrio que a Bíblia fala, é controlar as emoções quando devem ser controladas, liberar as emoções quando devem ser liberadas, é ser contido, amém? Não é ser contido, mas equilibrado, não é ser fechado, amém? É ser aberto, capaz de caminhar por entre os extremos. Quer dizer o quê? Quando eu tenho esse dom avivado na minha vida, igreja, há uma estabilidade emocional tal qual na minha vida, que eu consigo viver nessa terra, tendo relacionamentos interpessoais tremendos. Eu consigo caminhar com lideranças debaixo em submissão àquilo que elas estão falando sobre a minha vida. Há um controle emocional na minha vida, de tal maneira, que eu faço por causa do propósito, porque o propósito é maior que qualquer coisa na minha vida. Mas quando o dom de moderação, de equilíbrio emocional, ele se apaga da minha vida, igreja, é muito forte, amém, a nossa reação com ira, a nossa reação com julgamento. Quando Paulo estava dizendo sobre isso aqui, igreja, Timóteo, ele estava num momento super difícil da sua vida espiritual. Por quê? Ele era um pastor muito jovem, um pastor doente. A Bíblia diz que ele tinha problema estomacal, e ele começou a desequilibrar suas emoções, e ele teve momentos que ele não sabia exatamente o que fazer. Desequilibra as emoções, automaticamente a tua atitude é totalmente fora do que a palavra de Deus diz. E o que aconteceu, igreja? Amém? Ele chega, Paulo fala assim, eu vou falar algo para você. Tem algo que está fora, você precisa reavivar isso aí que um dia já existia sobre a sua vida. Senão nunca vai se cumprir esse propósito sobre a sua vida, Timóteo. Volta! Deus não te deu essa covardia, essa timidez, esse medo de relacionamento de pessoas, esse medo de encarar, esse medo de falar a verdade, esse medo de dizer sim, esse medo de dizer não. Como é difícil, igreja, a gente dizer sim ou não para as pessoas. Quem concorda comigo diz amém. Se você tem medo, igreja, é porque há um desequilíbrio nas suas emoções. Se você tem medo de encarar uma realidade, uma verdade, se você tem medo, amém, do que as pessoas vão pensar sobre a sua vida, se você tem medo de abrir a sua vida, para que alguém possa ministrar a sua vida, é porque o dom do equilíbrio, da moderação, ela foi apagado da sua vida. Ele precisa reacender isso.
Ele traz uma ousadia, uma confiança, igreja, para que você possa novamente dar um passo para se cumprir o que Deus tem para a sua vida. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você essa noite. Igreja, eu tenho visto muitas pessoas que elas não se abrem, elas resistem ao Espírito Santo de Deus, porque muitas das vezes elas transformam a sua vida em chavões. Não, só Deus, se Deus falar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, lê do engano. Deus levantou homens como eu e muitos que estão aqui para poder te ajudar nessa tua caminhada. Deus levantou pessoas humanas como você, mas que estão à mercê do Espírito Santo, para que Ele possa te ajudar a você sair dessa tua enrascada. Agora, para isso você precisa se abrir, reavivar, reativar o dom, despertar aquilo que um dia existiu sobre a sua vida. Você lembra que um dia, amém, você era diferente, era melhor do que você talvez é hoje. Lembra que você, antes, você suportava mais algumas situações, e hoje, qualquer coisa te tira do sério. Qualquer pessoa fala algo para você, você é como um porco espinho, amém? Você reage, você critica, você julga. O espírito de moderação faz com que, amém, eu e você julguemos as pessoas da maneira como nós gostaríamos de ser julgados, igreja. Eu não posso simplesmente julgar, criticar uma pessoa por uma situação, mas quando eu tenho esse equilíbrio emocional, que é algo do espírito da minha vida, eu não simplesmente não julgo, mas quando eu julgo, igreja, eu não julgo com 2 pesos e uma medida, eu julgo pelo Espírito de Deus, e eu julgo como eu gostaria de ser julgado. Quem gostaria de ser julgado, amém? Julgar as pessoas, amém? E ser julgado, como, amém? Você tem julgado as pessoas, diz amém. Você gostaria? Você gostaria de julgar aquela situação, e que aquilo fosse, da mesma maneira que você jogasse aquele bumerangue, ele pudesse voltar e tocar a sua vida? É isso que você quer sobre a sua vida ou não? Nós somos uma geração que temos caminhado, igreja, amém? Apontando o dedo para um monte de gente, para um monte de pessoas, por causa desse desequilíbrio emocional da que nós estamos passando, nesse tempo que se chama hoje. Mas eu quero dizer para você assim, Espírito Santo, essa noite quer novamente acender uma chama aí no seu coração, para que você possa reavivar esse dom que um dia, amém, existia sobre a sua vida. Amém? Amém? Pastor, eu não lembro de ter recebido isso nunca. Então eu quero dizer para você, você vai receber hoje em nome de Jesus. Nós vamos impor as mãos na sua cabeça essa noite, e nós vamos ativar esse trem aí, cara, se nunca existiu sobre a sua vida. Amém? A moderação, igreja, é a capacidade que Deus nos dá para julgar os outros do mesmo modo que nós queremos ser julgados. Repete comigo assim, ó, equilíbrio para julgar as pessoas como nós gostamos de julgar as pessoas, amém? A moderação é a capacidade que Deus nos dá para discernir o tempo e as coisas. Repete comigo, tempo e as coisas. Igreja, esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio interior, esse dom do equilíbrio, ele faz com que eu saiba exatamente julgar as situações no tempo correto, as coisas de maneira correta. Eu sem precipitação, eu não me adianto e nem me atraso. É algo que Deus coloca na minha vida, e naquele exato momento daquela situação, eu sei dizer sim, eu sei dizer não. É algo que está tão, amém, assim, é tão equilibrado no meu interior, que eu tenho plena convicção e certeza, que quando eu falei sim, era para ter dito sim. Quando eu disse não, era para ter dito não. Eu tenho essa fé, essa convicção. Esse dom de moderação, ele faz eu discernir os tempos. Ele sabe, igreja, amém, que talvez o teu esposo, a tua esposa, ela está passando um tempo diferente na sua vida, e que ela precisa, amém, ter um momento maior de o amor de uma maneira diferente. Você precisa amá-la, talvez de uma maneira mais intensamente. Você consegue ter o discernimento de saber que o inimigo tem tocado ela de uma maneira diferente, e que você precisa se colocar de uma forma diferente, como um intercessor, como um sacerdote sobre a vida dela. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu percebo muito isso na minha vida, igreja. Tem épocas na minha vida que eu oro pela minha esposa, mas eu tenho épocas que eu sei que ela precisa de mais, cara, intercessão. Que a primeira lembrança do dia precisa ser a vida dela.
que eu preciso orar por ela como esposa, como pastora, como profeta. O dom de moderação, de equilíbrio, ele traz algo interior na minha vida. E eu percebo, igreja, que eu fui chamado para isso, para o cumprimento desse propósito. Agora, com as minhas emoções desequilibradas, igreja, a vontade nossa é matar a nossa esposa. Você nunca teve vontade de matar a tua esposa? Nunca mais, né? Depois que você tiver encontro com Deus, nunca mais você vai querer matar a tua esposa. Você vai querer matar ela de beijos e abraços. Estou vendo que vai nascer mais umas crianças aí. Conte aí, 9 meses. Como é difícil essa moderação, amém? Igreja, como é fácil falar na hora de calar. Como, amém, é fácil calar na hora de falar. Como é fácil comprar na hora de poupar. Como é fácil guardar na hora de gastar. Quando tem esse desequilíbrio nas emoções, igreja, na hora da oferta, você guarda lá o escorpião dentro do teu bolso. Na hora de você falar para tua esposa que você ama ela, chega até o ponto, eu não sei o que está acontecendo comigo. Quando tem esse desequilíbrio, igreja, eu não consigo, às vezes, expressar aquilo que talvez está dentro de mim, mas algo travou. E daí dá um troço, a hora que era para você fechar a tua boca, você fala mais como da cobra. A hora que você fecha a boca, aquela hora que a esposa cutuca por baixo da mesa, já aconteceu com você não? Só comigo aconteceu isso. Né? E você tem que pôr, tá bom, tô falando demais. Né? E quando nós, igreja, apagamos esse dom, a gente, cara, tudo desequilibrado, a gente faz tudo ao contrário. A hora de poupar, a gente gasta. Amém? E eu quero dizer para você, o maior fruto podre, que esse dom que falta na minha vida e na sua vida, ele traz o maior mal que existe no Brasil hoje, chamado ansiedade. Essa preocupação que você tem com o dia da manhã. Essa coisa que você fica, está aqui agora no culto pensando que tem que pagar aquela conta de luz amanhã. Esse negócio que não vai dar, meu Deus, eu preciso trabalhar. Aquele chavão que já vi muitas pessoas falar, dinheiro, igreja não dá dinheiro para ninguém. Já viu isso não? E aí começa aquela ansiedade, igreja, aquela preocupação. E aquela preocupação, ela luta porque ela é pecado. Repetindo, ansiedade é pecado. Porque a Bíblia diz assim, igreja, amém, não andeis ansiosos com coisa alguma. E o Senhor diz assim, as aves dos céus, que são animais, eu dou de comer, de beber e de vestir. Imagine vocês que são os meus filhos. Quem é filho de Deus aqui diz amém? Amém. Mas o desequilíbrio nas nossas emoções faz com que a gente vive preocupado, e o pior, em pecado, o pior, contra a soberania de Deus. Porque todas as vezes que andamos ansiosos, é como nós disséssemos, Deus, o Senhor não vai entrar com providência nessa área da minha vida. O Senhor não tem o poder para fazer isso na minha casa, no meu celeiro, no meu salário, na minha vida sentimental. Não, é isso que eu estou dizendo para ele. E eu caio nesse engodo de Satanás por causa desse desequilíbrio. Mas quando eu tenho esse dom de equilíbrio, esse espírito, amém, igreja? Amém? Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que se a providência não chegou como eu gostaria, no tempo que eu gostaria, da maneira que eu gostaria, do valor que eu gostaria, da forma que eu gostaria, é porque está nas mãos do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele sabe exatamente a hora de fazer o que tem que fazer na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? Igreja, eu queria só colocar rapidamente para me finalizar. Existe algo que acontece comigo, com você, muito forte. Abra comigo lá em Filipenses capítulo 4. Versículo 5. E veja que interessante. Quem é crente aqui diz amém? Amém. Então veja o que Paulo fala aos filipenses. Ele não só diz para que se manifestasse esse dom do equilíbrio, mas que esse dom, ele fosse conhecido em toda a face da terra, para todos os homens sobre a face da terra. Ele diz assim, que esse dom de moderação,
esse equilíbrio interior que existia na minha vida e na sua vida, seria um referencial para uma geração. Uma geração saberia que se realmente nós somos cristãos, reais, verdadeiros, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, quando eles olhassem para mim e para você, e eles pudessem ver isso de maneira prática sobre a nossa vida. Paulo diz assim, igreja, amém, os Filipenses, diz assim, 4:5, seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio, conhecida de todos os homens. Repete comigo, todos os homens. De novo, todos os homens. De novo, todos os homens. E estava dizendo assim, veja bem, aquilo que deve existir sobre a sua vida, e não somente deve existir, mas deve se fazer conhecido. As pessoas precisam disso, que eu depositei na sua vida, porque há um descontrole tão grande na humanidade, que as pessoas elas não sabem mais aonde pedir ajuda, e quando elas não conseguem pedir ajuda em mim e em você, elas procuram nas drogas, elas procuram nos remédios, igreja, de ansiedade, que hoje a sociedade toma muito, eles procuram nos um monte de barbitúricos, que são drogas legalizadas. Por quê? Porque elas não conseguem perceber que nós, amém, pelo Espírito Santo de Deus, pelo dom que nós temos, nós podemos ser a razão da vitória, da transformação da vida delas. Repete comigo, eu preciso fazer conhecido entre os homens o dom do equilíbrio, o dom da moderação na minha vida. Quem consegue entender diz amém. Aqui, igreja, a palavra literalmente diz equilíbrio, moderação, autodomínio, autocontrole, prudência e comedimento, igreja. Ser uma pessoa comedida. Não é aquela pessoa, amém, que é morta, porque existe o morto e o comedido, né? Sabe aquela pessoa que está morta? A boca aberta, que não fala nada, não é isso. É comedido no falar. Aquele que, amém, ele tem uma palavra temperada com sal. Ele é aquele que às vezes não abre a boca. Você fala, nossa, aquele irmão não fala. Mas quando o cara fala, meu Deus do céu. Já aconteceu isso no grupo familiar, você já notou às vezes? Todo mundo fala no grupo familiar. Daqui a pouco aquele irmãozinho lá no cantinho, assim, posso falar um pouquinho? Ele fala uma frase, puff, resumiu tudo que 100 pessoas falaram. Comedido, amém. Mas olha que interessante, vai lá comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 8. E eu quero dizer assim para você, o que apaga, pastor, esse dom? Que se o Senhor falou que já existia em mim e apagou, por que ele veio e foi embora? O que aconteceu que ele não existe mais sobre a minha vida? Que eu sou uma pessoa irada, que eu sou uma pessoa que não tenho papas na língua, que eu não consigo segurar algumas coisas, eu sou descontrolada emocionalmente. E eu tenho plena convicção que eu não tenho isso na minha vida, pastor. Amém? Esse que o senhor está pregando aí, está muito longínquo, né? Está muito longe do que eu sou, que é a realidade na minha vida. Sabe, igreja, 4:8 de Filipenses, apóstolo Paulo, ele diz assim, olha lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso, amém, que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo, igreja, presta atenção, que o desequilíbrio interior que possa haver na minha vida e na sua vida, que desequilibrou as nossas emoções, foi porque nós não sabemos controlar os nossos pensamentos. A falta de controle do meu pensamento, igreja, ele acarreta um desequilíbrio emocional na minha vida e na sua vida. Ele está dizendo assim, como, amém, a mente, ela é a precursora de todas as ações. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Aquilo que existe dentro do seu pensamento, ela vai descer ao coração, e do coração ela vai gerar uma atitude. Ele está dizendo que
esse descontrole que há sobre a sua vida, amém? Você recebeu o dom do equilíbrio, o dom da moderação, algo você recebeu no mundo espiritual, mas a tua maneira de pensar, aquilo que foi adentrando dentro da sua mente, gerou algo, igreja, um descontrole de tal maneira, que hoje você já não sabe mais, amém, quem você é. Muito forte, você é uma pessoa ansiosa, preocupada, uma pessoa que está descontrolada das suas emoções. Quem está me entendendo, diz amém? Então quer dizer o quê? Se você controlar o seu pensamento, você vai controlar o seu sentimento e as tuas atitudes. Pega aí. Se você controlar, tiver controle sobre os teus pensamentos, você vai ter controle sobre os seus sentimentos e sobre suas atitudes, igreja. Se você controlar os teus pensamentos, você controla os seus sentimentos, as emoções se equilibram e você controla as tuas atitudes. É muito forte isso, porque existe um campo de batalha muito forte da nossa mente, igreja. E se você não perceber que algo adentrou, por isso que Paulo ele fala muito forte, ele diz assim que sofismas, fortalezas se levantam, edifícios altos contra o conhecimento de Jesus Cristo. Eles entram na minha mente e na sua mente de tal maneira que eles aprisionam pensamentos, eles levam cativos pensamentos e que tomam a sua mente de tal forma que você não consegue muitas das vezes, amém, pensar naquilo que ele falou que ele deveria se pensar. Sabe como é que eu vejo que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó, é o seguinte, você quer destronar esses pensamentos que adentraram na sua mente e que geraram desequilíbrio emocional e automaticamente atitudes erradas, você vai ter que mudar a tua forma de pensar. Mas olha que interessante, igreja, repetindo, atitude. Ele falou assim, você tem como destronar isso, mas você precisa tomar uma atitude. E ele fala assim, você quer que o teu pensamento, a tua mente, ela seja cheia de Deus? Ele começa a dizer, igreja, começa a dizer, irmãos, pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É a única forma de você destronar esses pensamentos que geraram, e que de alguma maneira trouxe esse descontrole na minha vida e na sua vida. Fala para o teu irmão, diga assim, a vida de uma pessoa é o resultado dos seus pensamentos. Aquilo que você é o resultado daquilo que você pensa, amém? O homem é o que ele pensa o dia inteiro. Você é isso, eu sou isso, igreja. Por isso que às vezes há uma luta constante na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque eu sei que a Bíblia diz que eu deveria se mover de maneira diferente, me portar de maneira diferente, mas algo adentrou na sua mente, algo cativou a sua mente, e que a Bíblia diz que você precisa trazer esse pensamento, arrancar ele, e todos os pensamentos que adentrarem, eles devem vir cativos em obediência a Cristo Jesus. E é nisso que você tem que começar a pensar, meu irmão, senão nunca as tuas emoções vão começar a se equilibrar novamente. Igreja, preste bem atenção, eu quero falar algo para você. Jesus um dia ele falou o quê? Se teu olho te faz pecar, arranca o olho fora. Ele não fez isso, igreja, porque ele queria ver todo mundo bem sem o olho. Mas ele sabia que as portas de entrada, uma das portas de entrada da nossa alma era aquilo que nós vemos. Ele sabia que é tão forte aquilo que você vê, que aquilo que você vê, ele gera um pensamento, esse pensamento vem para a sua mente, e essa mente, ela desce para o teu coração, e a Bíblia diz que do coração, o homem gera as suas atitudes. A maneira que, aquilo que você ouve, ele gera um pensamento, vem para a sua mente, da mente desce para o coração, do coração ele gera uma atitude. Aquilo que você toca, aquilo que você sente como cheiro, até os perfumes, não sei se você sabia disso. Existe um produto chamado feronômio. Pega aí, eu não vou falar sobre isso, mas só para você poder entender. Que é depositado no perfume. E que esse feronômio é para gerar, excitar a sensualidade na vida daquela pessoa que está usando. Você já passou perto de uma pessoa e você sente aquele cheiro? Meu Deus, que cheiro, cara do céu. Já aconteceu com você? É o espírito de sensualidade
que foi gerado através daquilo, porque aquilo que você cheira é também uma porta de entrada da sua alma. Agora, analise comigo friamente essa noite. Se tudo isso, igreja, amém, de alguma maneira, é aquilo que você vê, é aquilo que você ouve, geraram pensamentos, vieram para a sua mente, geraram bloqueios, cativeiros, fortalezas mentais, e é isso que tem ocupado o vosso pensamento. Como têm sido as tuas atitudes perante tudo isso? Você consegue imaginar? Você está vendo o que nós estamos vivendo nesse tempo que se chama hoje, igreja? Com relação a homossexualismo, prostituição, com relação à família. Por quê? Porque em algum momento, cara, das vidas dessas pessoas, elas ocuparam os vossos pensamentos, com pensamentos humanistas, pensamentos carnais, diabólicos, humanos, e geraram fortaleza na sua mente, de tal maneira, que as suas atitudes são totalmente contrárias à palavra de Deus. E que, se você conversar com elas, elas vão falar, não, nós estamos certos, eu sou livre. Só que liberdade, igreja, não é fazer o que você quer fazer. Liberdade é fazer o que deve ser feito. Nós somos uma geração que tem a faca e o queijo na mão. Só que o que aconteceu com a gente? Talvez você é produto, igreja, agora disso. Você já é batizado, você, amém. Talvez você já tenha um líder aqui da igreja. Só que coisas foram gerando, apagando o dom do equilíbrio, da moderação sobre a sua vida. Porque você ouviu pessoas falando de outras pessoas, você viu coisas que você abalou a sua fé. Nossa, eu olhei aquele irmão, não acredito que ele fez isso. E aquilo vai entrando na sua alma, vai entrando, girando pensamentos, vai cativando, vai virando um cativeiro dentro da sua mente. E quando você vê, as tuas atitudes condizem com aquilo que você pensa. Porque a Bíblia diz, igreja, amém, que aquilo que você pensa é aquilo que você é. A palavra de Deus diz. Você é a soma dos teus pensamentos diários. O dom do equilíbrio, ele vem trazer isso para a minha vida e para a sua vida. Ele vem trazer esse equilíbrio emocional, de saber, igreja, amém, que aquilo que você viu, aquilo que você enxergou, ele passa num filtro. Por isso que a Bíblia diz assim, pega aí, que escondi a tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra. Uau! E o que quer dizer isso? Quer dizer que pode vir o pensamento, você enxergou algo, veio algo, ele veio para a sua mente. Quando ele desce para o teu coração, a palavra de Deus é tão forte em sua vida, que ela faz um filtro, e ele não desce, não gera a atitude, a qual ela gostaria de atingir através do pensamento. Mas o dom do equilíbrio, quando ele está aceso, igreja, ele estabiliza minhas emoções, de tal maneira que eu não vou julgar aquela situação, humanamente, racionalmente, naturalmente. Eu vou julgar aquela situação pelo espírito do equilíbrio, pelo dom que Deus depositou na minha vida, e através daquele julgamento, aquilo não vai abalar a minha fé. Ela não vai, por quê? Porque eu sei, aquilo que eu estou fazendo é convicto, é uma convicção interior, que é a realidade, é a verdade. Aquilo vai me levar a dizer para aquela pessoa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você vai dizer sim, você vai dizer não, e você não vai ser abalado, porque ele está dentro do seu coração, da sua vida. Você consegue entender o que eu estou falando? Igreja, Deus está movendo uma geração cheia do Espírito Santo de Deus, mas cheia, que quando chegar para nós, igreja, pode vir o maior problema, a maior bomba, amém, atômica da face da terra, mas nós que temos o dom, conhecido perante todos os homens, eles vão vir buscar na gente a verdade. Eles vão buscar na gente o que eles precisam fazer. Por quê? Porque nós vamos ter a resposta de Deus para eles. Uau! Você quer isso nessa noite? Você já teve isso na sua vida? Se você foi batizado, você já teve isso sobre a sua vida. Mas as coisas foram acontecendo. Presta atenção que eu quero dizer para você, encerro. Você desce as águas. Nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito, amém? Você desce as águas, o teu espírito é ativado para o mundo espiritual. Você tem uma porção do espírito que te leva ao batismo. Só que o que acontece, igreja? Você ativa o seu espírito, a sua alma continua a mesma. Igreja, Deus ele não toca na sua alma, onde estão as suas emoções, está a sua mente, suas vontades.
E o que acontece? Você vai, se batiza e você começa a caminhar uma caminhada cristã. Só que, por isso que Paulo lá em Romanos 12, ele diz assim: renoveis o vosso entendimento, renoveis a tua forma de pensar. Para quê? Para que você venha experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. É um processo. Se você não entra no processo de Deus, do quê? De transformação da sua alma, nessa transformação da sua alma, destruir toda a fortaleza, todo edifício alto, tudo a tua maneira de pensar. Você é um homem batizado, com o Espírito ativado, mas carnal e almático. Você é alguém que tem um chamado poderoso sobre a face da terra, mas vai continuar sendo um carnal. Alguém que vai reagir às críticas, aos sofrimentos, não vai entender o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você não se deixou ser trabalhado. Você não ativou, igreja, aquilo que Deus depositou assim sobre a sua vida. Deus, Ele tudo que você precisa, igreja, está escrito nesse texto, lá que a gente leu, quando Ele fala para Timóteo, em 2 Timóteo. Eu vos dei o espírito do amor, o espírito de poder e o espírito do equilíbrio. É tudo que você precisa sobre a face da terra. Mas Ele disse assim, que você seria aprovado. E nessas provações, eles poderiam apagar aquilo que Deus tinha depositado sobre a sua vida. Por isso que você precisa de mais, ter um contato maior com isso aqui. A palavra de Deus, a oração, o jejum, a adoração. É isso que faz, igreja, o dom de Deus nunca se apagar sobre a sua vida. Nunca vai se apagar isso sobre a sua vida. Agora existe algo que Deus quer fazer na sua vida, e Ele prometeu antes da fundação do mundo. Ele quer cumprir, igreja, que Ele começou a boa obra, Ele quer terminar essa obra na sua vida. Quem crê diz amém. Mas para isso, você precisa estar aceso, meu irmão, incendiando. E não só incendiando, aquilo que Ele te deu precisa ser conhecido perante os homens. Eles precisam enxergar em mim e você. Lá vai um homem que tem um equilíbrio nas suas emoções. Lá vai uma mulher, uma grande mulher de Deus, que emocionalmente ela não é abalada. Emocionalmente ela está centrada naquilo que Deus quer fazer na vida dela e ajudar outras vidas, outras pessoas. Essa geração que o Senhor está levantando, igreja. Você recebe essa palavra? Então repete comigo assim: renoveis o vosso entendimento, a vossa forma de pensar, para que você possa experimentar a boa, a agradável, mas principalmente a perfeita vontade de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. Você recebe? Dá uma salva de palmas para Jesus. Se coloca de pé, igreja, um pouquinho.